boa noite a todos que estão acompanhando o nosso podcast Ser Fraterno. Nós hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Sirlene. Sirlene, por favor, se apresente. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Sirlene e estou aqui porque tenho podcast ouvindo a natureza e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que o importante é isso. Então, nosso podcast Ser Fraterno, ele tem o objetivo de transmitir informações a respeito do atendimento espiritual, que é uma das áreas, né, das casas espíritas. Tem como objetivo também trazer um consolo, um amparo para as pessoas que estão em condição de desespero, né, de condição de problemas, né, na vida, e muitas vezes assistindo o podcast pela nossa fala, pelos estudos que a gente conduz aqui no podcast, as pessoas podem associar a problemática que elas estão vivendo, a dinâmica, né, da vida delas, e ter um outro norte de compreensão. E, além disso, né, o nosso podcast também é um meio divulgador da doutrina espírita, né, é um dos caminhos de divulgação da doutrina espírita. E nós aqui trabalhamos, né, eu sou responsável pelo periódico O Mensageiro. Esse periódico ele já está aqui em Jataí desde 2020. Nós estamos trabalhando, a gente aproveitou o período da pandemia para criar, né? E aí, naquele período da pandemia, era uma espécie de um jornal com divulgação mensal, e aí todo final de mês, entre os dias 24 e 30 de cada mês, ele era publicado. Quando retornou às atividades presenciais, e eu como professora, né, eu retornei às atividades presenciais e com uma demanda muito grande, aí não teve mais condições da gente fazer essa produção mensal, né, do periódico. E aí a gente passou a fazer trimestral. E trimestralmente, então, a gente tem, por ano, 4 periódicos. O primeiro periódico falou sobre a família e o espiritismo, como o espiritismo trata as questões familiares, e foi muito interessante. O segundo periódico falou sobre a juventude, e o terceiro periódico, que foi o último, né, que nós elaboramos para publicação no final de setembro, falava sobre a espiritualidade dos animais. E como o espiritismo entende que espírito é esse, o espírito dos animais, né? E é um progresso muito grande a gente vê, né, tanto o espiritismo quanto também outras vertentes de pensamento falando sobre a importância dos animais, sobre o fato de os animais realmente terem um espírito, porque já teve a época em que se acreditava que eram seres desprovidos de espírito, né? E a importância de cuidar desses irmãos, a importância de preservar esses irmãos. Então, o discurso veio progredindo e evoluindo com o tempo. É lógico, né, Sirlene, que vai precisar de muito ainda, né, Sirlene? Com certeza. Muito ainda. E precisa de um empenho coletivo nesse assunto, né? Para iniciar o nosso podcast de hoje, primeiramente a gente sempre inicia com uma prece, né? A prece que eu vou fazer hoje é a prece que eu sinto segurança de fazer. Eu já tive uma situação aqui, Sirlene, que eu me arrisquei fazendo a prece de Cáritas e me embolei no meio do caminho, que eu só dou conta de fazer a prece de Cáritas lendo. Eu também. E tem uma prece que eu me sinto muito à vontade, porque eu chamo ela de mantra do atendimento fraterno. É a prece de São Francisco, que é também uma das personalidades, vou dizer assim, né? Uma das personalidades, um dos espíritos iluminados dos quais nós tratamos nesse periódico, né? Então, a prece de São Francisco é uma prece que eu também chamo de oração do perdão, né? E é uma prece que nos ensina muito. Sempre no nosso podcast eu faço essa prece porque é a que eu sinto segurança de fazer. Eu acho que ele fica cansado de mim, porque eu saio na rua, eu vejo um cachorro em perigo, ai, São Francisco. Aí eu já começo, falo, gente, São Francisco deve estar cansado de mim, porque eu saio na rua o tempo inteiro chamando. Isso mesmo. E né, o nosso exemplo de espírito de luz, de proteção, né, desses irmãos tão
carecidos de proteção, né? Verdade. Então, vamos lá. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Bom, eu quero expressar a minha gratidão muito grande por você estar aqui, viu, Sirlene? Eu acho assim que o nosso programa fica muito rico quando a gente recebe os nossos convidados, e você é uma convidada muito especial para esse assunto, né? A Rose também cheia dos compromissos. A Rose é difícil da gente conectar. A Rose é. Né? Mas ela é madrinha do nosso podcast. Sim, sim. Eu chamo ela de madrinha do programa. Sim, e eu achei de grande importância a gente tentar um pouquinho, né, da participação dela. Ela comunicou que ela poderia possivelmente participar mais para o finalzinho do programa, então a gente, daqui a pouco, é possível ela apontar por aí, né? E aí, essas participações enriquecem muito o nosso conteúdo. Eu não sou nem de longe especialista, né? Nem eu. Né? E assim, mas a caminhada que vocês vêm fazendo com o podcast Ouvindo a Natureza traz para a gente, assim, de uma forma tão leve e de uma forma tão especial, tão cheio de vida, esse assunto que precisa realmente de uma atenção e de um cuidado especial, não é? E aí, por isso, eu sou muito grata por você estar aqui hoje. E nós vamos iniciar, então, já que nós vamos tratar do periódico, no periódico nós fizemos um editorial relacionado à relação do Chico com sua cachorrinha Boneca. Então, eu vou fazer a leitura desse texto para vocês verem assim o quanto a relação espiritual que nós temos, seja com os nossos animais de estimação, os pets que nós temos em casa, seja com o resto da natureza, porque daí a gente está tratando de vida em qualquer condição. Sim. Né? Sim. E para nós espíritas, até o ser inanimado, sim, ele vai caminhar para um ser... Sim, do átomo ao arcanjo, né? Exatamente. Então, assim, é de suma importância para o equilíbrio interno nosso que a gente saiba se equilibrar com o externo, né? Isso. E esse equilíbrio com o externo envolve o que nós entendemos de ecologia, de ecossistema, de espíritos que se conectam de qualquer maneira nessa condição universal que nós temos de sermos irmãos, né? Então, aqui nós consideramos que os seres do mundo animal são os nossos irmãos. Sim, todas as criaturas de Deus são nossos irmãos, né? E aí, vamos lá. Adoro essa história do Chico com a boneca. É uma história muito fofa. Bonitinho. Mesmo, muito fofa. Bom, lá vamos nós. Hoje eu trouxe só meu celular para esse trabalho. Eu gosto de trazer... Também. Eu trago geralmente o notebook, mas hoje eu acabei trazendo só o celular. E eu gosto de trazer o Kindle, que o Kindle também ajuda bastante. A tela é melhor, né, para ler. Verdade. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto, como se o beijasse. O Chico então dizia: "Ah, Boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no mais belo chale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor e os presentes a pegavam no colo, sem, contudo, desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia afagos de cada um.
A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. "Ah, boneca, estou cheio de pulgas", disse Chico. A filhotinha começou então a caçar-lhe as pulgas e parte dos presentes lhe conheceram a boneca. Exclamaram. Que conheceram a boneca, exclamaram: "Chico, a boneca está aqui, é a boneca, Chico." Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. E então Chico respondeu: "Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta." Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhota os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis de preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata o animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Que fofo, não é? Eu gosto muito dessa passagem aí do Chico com a boneca. O Chico tem outras passagens, né? Inclusive tem um livro acho que é do Carlos Bacelli, que fala, né? Chico, amigo dos animais, né? O título é esse, então... Tem algumas passagens do Chico, de Valdo, né? Então, com os animais. Muito bom, muito bacana. E aí eu retirei esse texto de Mensagem Espírita, né? Foi a fonte do site Mensagem Espírita. Tanto esse site quanto outros sites divulgam bastantes informações e textos sobre o Chico. Esse daí eu achei importante para o nosso periódico, pelo assunto, né? E aí nós vamos agora falar a respeito do podcast Ouvindo a Natureza. A Sirlene está aqui para nos auxiliar a entender um pouco melhor, né, sobre esse assunto, né? São muitas as informações que as pessoas nem fazem ideia a respeito da espiritualidade dos animais. Né, muitas delas até relacionado com a mediunidade, né, e as pessoas, esse caso, por exemplo, é um caso da mediunidade no animal, né, o caso da cachorrinha do Chico. O Chico consegue perceber a presença da boneca, que já tinha sido desencarnada, e da boneca ali fazendo esse processo de ajudar a nova cachorrinha a se socializar com o Chico, né? Então, será que os animais são médiums? Existe toda uma discussão a esse respeito, né? Será que existe, né, uma questão de uma conexão muito mais, de um nível muito mais elevado dos animais conosco? Será que eles têm percepções? Então, percepções que nós, por exemplo, não temos ainda condição de ter? Então, tudo isso é uma problemática. A gente, quem gosta realmente de ter um animalzinho em casa, né, de cuidar de um animal, a gente fica se questionando, será que tem como se fosse o nosso lar dos animais? Será que quando eles desencarnam, né? Por que será que os animais sofrem? Né? Por que será que os animais sofrem? Porque um animal pode, durante a vida dele, ele é submetido. Será que ele fez alguma coisa de ruim na outra vida dele para nessa vida ele estar pagando? Então, muita gente tem esses questionamentos. E eu acho muito bom ter você aqui para ajudar a gente a entender tudo isso. O periódico falou um pouco só. Não dá para a gente explanar profundamente. E é por isso que eu recomendo a quem está acompanhando o nosso podcast, recomendo muito que assista o Ouvindo a Natureza. Né? Sexta-feira às 18 horas. Isso, na sexta às 18. Então vamos falar um pouco sobre o podcast. Assim, primeiro, eu quero agradecer, né, seu convite e dizer, Fabi, que eu não sou conhecedora. Na verdade, eu brinco que eu fui empurrada, né? Porque, assim, eu não tinha leitura nenhuma. Sempre quando a gente vinha aqui na rádio para fazer alguma entrevista, em algum outro programa, a gente conversava com o Cláudio. Eu falei, Cláudio, a gente podia fazer um programa sobre os animais, né?
Mas ficou só nessa conversa. E sempre que eu vinha, ele falava, eu falava, eu tô ocupada, agora não dá, tô estudando, né? E tô sem tempo. E sempre adiando, mas assim, meu pensamento era fazer um programa, tipo, vem aqui, fiz o programa, fui embora, Sim. né? E aí, quando a rádio foi mudar a programação, a grade, né, da programação, o Cláudio me mandou uma mensagem, olha, amanhã é o lançamento da programação e vocês precisam vir. Falei, mas viu? Tem que ir por quê, né? Não, porque vocês têm um programa. Eu quase desmaiei, né? Porque eu não sabia absolutamente nada. Eu não tinha estudado, eu não tinha me preparado, né? E aí eu pensei, e agora, né? Porque, tipo, tá na grade, para tirar vai ficar muito feio, né? Vamos, né, enfrentar. Aí, Bandeira e eu viemos, a gente participou do lançamento da grade. Sim, eu lembro. E aí nós estamos aí tentando levar o programa, né? Já temos 66 programas, 66 agora vai ser sexta-feira, né? Essa semana, por isso que eu já estou contando com ele. Então, assim, a gente já está completando 66 programas. E é interessante porque esses dias eu até brinquei com o Claudinho. Falei, agora nem se você quiser eu não vou sair. Agora eu tô aqui, né? É o que prova que o Cláudio não tá errado quando ele empurra a gente precipício abaixo. Eu falo pra, né? Com certeza é para o progresso, foi né, bem Cláudio? isso. Então, assim, a gente começou com o primeiro nome foi Mundo Pet, que na época que a gente pensou, o Claudinho pensou, sugeriu e nós acatamos. E aí, quando foi final do ano, a gente conversou com o Cláudio e a gente queria trocar o nome para um nome que representasse um pouco mais o que a gente faz, porque o Mundo Pet ficava parecendo que a gente estava tratando só de pets, né, dos domésticos. E, na verdade, não, a gente fala de toda a natureza, né, igual você falou. De tudo, então desde o começo, né, até chegar em pessoas, né, no homem mesmo. Então a gente pensou em vários nomes e aí a gente escolheu Ouvindo a Natureza, né, porque se a gente realmente ouvisse a natureza, talvez não estivéssemos enfrentando tantos problemas como nós estamos agora, justamente, né, com problemas climáticos seríssimos, né, então aí a gente acabou escolhendo esse nome e esse ano a gente alterou o nome para Ouvindo a Natureza. E o programa acontece toda sexta-feira, ele é ao vivo, né? Então, toda sexta-feira, às 18 horas, ele é transmitido pela Web Rádio Sintonia no Bem, retransmitido pela Web Rádio Fraternidade. Sim, sim. E assim, antes de a gente iniciar exatamente com o conteúdo, né, que a gente elaborou para o periódico, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que nós, humanos, nós tratamos a nossa relação com a natureza com irracionalidade? Ou já houve um avanço nesse sentido? Eu penso que a gente trata a natureza como se ela fosse inesgotável. Então, a gente trata os recursos naturais e o próprio lixo que a gente produz, né, como se a gente tivesse um planeta B. Eu acho que só pode ser isso, né? Olha, não deu... É realmente como se fossem os recursos inesgotáveis. Eu acho que a gente ainda não parou para pensar nas consequências do que a gente tem feito. A gente brinca muito no programa, a gente faz uma comparação como se fosse uma pessoa que alugou a casa. Né? Então, quando você aluga a casa, você precisa devolver a casa da forma que você pegou. Sim. E aí a gente sempre brinca, será que nós vamos deixar a casa da forma como nós encontramos? Sim, será que somos bons inquilinos? A gente sempre brinca, a gente fala, olha, nós somos uns inquilinos muito bagunceiros, né, arruaceiros, né? Porque depredadores. Porque a gente não está respeitando os limites, né? Porque a gente fica pensando, se a nossa intenção é conseguir chegar no mundo de regeneração logo,
e a Terra vai para esse, né, está sendo, caminhando para a regeneração, se a gente pretende reencarnar na Terra, que planeta eu estou deixando, até mesmo para mim no futuro, numa próxima reencarnação? Sim. A gente não precisa falar só de nossos descendentes, né? Não. Os próximos, nós mesmos, né? Porque nós sabemos futuras, que... né? nós sabemos, se a gente não for para um pior do que a Terra, que é nossa condição é essa. Ou você é reprovado para um planeta pior, ou você vai manter aqui. Que nós não temos uma condição muito melhor moral para, né? Na verdade, assim, a gente até talvez pode ir para outro que esteja também em regeneração. Se a gente conseguir esse, né, merecimento, passar de série, que eu brinco que é passar de série, né? Passamos de série, a gente vai conseguir um planeta de regeneração. Pode ser que não seja aqui, seja outro, mas a gente vai avançar. Mas pensando que a gente pretende voltar para a Terra, né, que planeta que eu estou deixando? E ainda que eu não fosse voltar para os meus irmãos, que planeta eu estou deixando? Justamente. Justamente. Então, essa discussão é uma discussão complexa e comprida, né? Complexa e comprida. Ainda bem que o podcast Ouvindo a Natureza tá aí. E, não, como você disse, né? Agora não tem quem te tire. Né? Você e o Bandeira tá aí firme e fortes. E isso daí pra gente é de uma gratidão muito grande. A gente poder contar com essa programação, que é a programação do Sintonia do Bem, é uma programação riquíssima, né? Eu não... E é tão rico que eu não consigo acompanhar, não. Eu não tenho essa dinâmica de dar conta de acompanhar. Eu vou assistindo os programas dos meus outros colegas, né, que fazem programa nos seus podcasts. Eu vou assistindo quando eu dou conta, né, em alguns intervalos. Então, Ouvindo a Natureza, ele inicia bem próximo do horário de eu ir para o trabalho mediúnico, que é na sexta-feira também. Eu não consigo acompanhar ele no dia, mas depois, às vezes, no sábado eu assisto, no domingo eu assisto, né, e é maravilhoso. Vou dar uma sugestão que eu sempre faço. Às vezes, quando eu vou limpar a casa, né? Coloco o foninho. Eu coloco o celular, às vezes no bolso, e vou ouvindo, aproveitando. É o que eu faço. Sempre estou trabalhando e ali, prestando atenção. É o que eu tenho tentado fazer, né? E assim, é de muito valor. Eu sou encantada com a capacidade que a cidade de Jataí tem de divulgação, né, do espiritismo, esse trabalho do envolvimento do movimento espírita, eu acho magnífico, maravilhoso. Eu já vim de outras cidades muito maiores e que não tem toda essa abertura que o espiritismo tem aqui em Jataí, né? Acho muito valoroso. Então, nós vamos falar sobre o conteúdo que foi produzido, né, pelo podcast Ouvindo a Natureza, né? Foi um conteúdo muito bacana, abriu o nosso periódico e todas as pessoas que leram o periódico me mandaram mensagens, elogiaram muito, amaram, né, a forma como ele foi formatado. E, inclusive, no dia 1º de novembro, como é o nome dele? Giovanni. O Giovanni me chamou para... É o nosso coraçãozinho, né? Aqui, ó, para Giovanni. Então, o que acontece? Ele me chamou lá no Ceareiros para fazer uma palestra via transmissão no Facebook deles e para falar sobre o periódico, outros assuntos do atendimento fraterno, do podcast Ser Fraterno, né? Desse podcast que é realizado hoje, né? Às 20h30. E aí a gente conseguiu unir as informações e tudo. Então, assim, o periódico está tendo esse alcance, né? Excelente, que bom. Que bom, né? Pois E eu me lembro quando eu recebi a primeira vez, quando você começou, eu achei fantástico, porque eu recebi, né, no WhatsApp e ainda comentei na época com a Rose. Falei, nossa, que bom que alguém tomou frente para fazer isso, né? Porque sempre tem que ter alguém e não é fácil puxar a fila. Claro isso, que não e não é fácil, não porque assim eu falo que é um trabalho feito a várias mãos. Você nesse último contribuiu, a Rose contribuiu, e a gente vê que não teria essa importância se fosse uma coisa da minha cabeça. Tivesse saído da minha cabeça tudo aquilo ali, não tinha essa repercussão e esse valor que tem
se não fosse feito, né, da forma como ele é feito, com um conteúdo simples, mas produzido assim, com várias pessoas contribuindo. E isso não é fácil. A gente conseguir pessoas que aderem à ideia. Escrever não é fácil. Não é fácil. Muita gente recusa porque não gosta de escrever, outros recusam porque não vê credibilidade nesse trabalho. E, infelizmente, tem, né? No nosso movimento espírita, a gente tem muitas contradições, né? Uhum. E aí acontece que, mesmo assim, desde o primeiro que foi publicado em 2020, desde o primeiro, todos os periódicos têm pessoas que contribuem de uma forma muito especial, né? E mesmo assim, na hora de elaborar, eu sozinha, eu sento na frente do computador e sou eu a responsável por tudo. A redação, é responsável pela revisão e pela edição, formatação inteira. Então, assim, muita coisa, né? E é claro que isso está passível de críticas, porque não é fácil fazer esse trabalho. Eu não sou uma especialista de publicidade, de design, eu não sou especialista em nada disso. Eu sou uma pessoa comum boa vontade. Que teve uma boa vontade, né, de fazer. E por isso, assim, eu sei que não é perfeito, não vai ser, não é a intenção também. Está ótimo. Mas eu penso que o valor maior é essa questão dessa participação, desse trabalho feito a mais de uma mão, né? Com outras pessoas contribuindo. E a contribuição desse periódico foi muito bonita, porque, como eu disse, ele teve uma repercussão maior até que os outros que a gente fez. Né? Muitas pessoas leram e acharam maravilhoso, e isso reflete no trabalho que vocês estão fazendo no podcast, né? Ouvindo a Natureza, porque é saber que as pessoas estão começando a abrir o olhar para esse conteúdo, né? De cuidados realmente com a natureza e de cuidados com os nossos irmãos animais, a natureza em si toda, né? E aí, eu gostaria que você iniciasse com a parte que você contribuiu, né? O texto que você contribuiu e o que o Espiritismo fala a respeito desse conteúdo da forma como nós tratamos os nossos irmãos animais. A gente, no programa e no texto também, a gente tentou, e a gente sempre tenta, a gente fala fazer uma comunicação não violenta. Porque é um tema difícil, é um tema que esbarra, né, numa construção que a gente tem de séculos, né, de reencarnações, que é de comer proteína animal, né, de, às vezes, não cuidar tão bem da natureza. Então, se a gente fizer uma proposta de, talvez, falar de uma forma mais incisiva, a gente não consegue chegar nas pessoas. Justamente. Então, eu sempre falo, se a gente conseguir plantar uma sementinha no coração de algumas pessoas, e essas pessoas começarem também a falarem com outras pessoas, a gente faz uma corrente do bem. Justo, justamente. E essa forma de abordagem é realmente a mais acertada. Porque, como você disse, para todos... Eu considero a nossa condição de encarnados, ainda de encarnados nesse mundo de regeneração, como espíritos de provas e expiações. Isso, e com espíritos imperfeitos que somos, né? Nós somos mais vicissitudes do que virtudes. E a nossa condição do nosso consumo, porque os nossos irmãos animais entram no aspecto do nosso consumo, do nosso consumismo, da forma como nós lidamos com essa experiência, com esses seres, que é uma experiência de como se eles fossem objetos. Isso, são tratados, né, como objetos. Isso, exatamente. E hoje a gente ainda entende que eles têm espírito. No nosso passado, a gente tratava como seres que não tinham espírito. Então, realmente, era um ser que não tinha, além de ser considerado inferior, que ainda é assim, né, considerado inferior a nós, eram seres que, desprovidos de espírito, então não mereciam uma condição de respeito, de direitos, como outros, né, as mulheres
eram tratadas com essa mesma condição, as crianças eram tratadas assim, os negros, né? Então, os animais estavam nesse mesmo grupo de seres que não eram considerados... Abaixo ainda, né? Abaixo. Então, a gente entende que a nossa relação com esses seres, além de precisar de melhorar muito, muito mesmo, não é realmente um tema fácil, porque, como você diz, culturalmente a gente traz uma condição de seres que consomem a carne animal, nós consumimos os derivados de animais, né? Não é só, né? Maquiagem, carros, calçados, bolsas, travesseiros, e por aí vai, né? E se a gente não estuda, não raciocina, não busca informações a esse respeito, a gente mantém realmente um discurso e uma mentalidade muito retrógrada a esse respeito. Até no dia que a gente estava no Consud foi muito bonitinho, as meninas fizeram um monte de alimentos, todos relacionados com frutismo, crudismo, né, veganos e tal. Foi ótimo, foi uma delícia, viu, gente? As pessoas têm uma restrição mesmo, mas que não é gostoso, que fica inventando essas coisas aí, mas bom mesmo é o cheiro do churrasco, não sei o quê. Eu não estou colocando aqui na minha condição de mais evoluída do que ninguém, porque eu ainda estou na condição de me alimentar de animais, né? Então, eu não posso dizer que eu sou melhor do que ninguém nisso. Mas eu tinha um pensamento retrógrado que até naquele dia a gente começou a discutir sobre isso, eu mudei minha forma de pensar. Que eu falava assim, geralmente é a gente que tem essa condição ainda de carnívoro, que não conseguiu evoluir. Eu acho muito bonito para quem consegue e acho muito válido e queria evoluir para isso. A gente pensa bem assim, mas se a pessoa diz que não gosta de nenhum alimento de origem animal, que não aceita, por que então que ele fica tentando imitar o gosto do alimento do animal com o alimento vegano? E aí eu pensava, isso daí é meio que uma hipocrisia, porque na verdade não é que a pessoa não goste, é que a pessoa tá tentando se enganar com o alimento. Aí alguém comentou comigo assim, mas para pensar, mesmo que seja essa a condição da pessoa, ela já não está preservando o animal dessa maneira? Aí eu falei, é verdade. Na né? verdade é porque a gente tem já essa... Já está isso íncito, né, no nosso ser, esse sabor. Sim. Então, às vezes, nem é porque o vegano precisa disso, mas talvez a pessoa que está entrando precise. Aham. A Sim. pessoa que está tentando. E aí, quando você coloca assim, eu ainda não consigo, a gente sempre dá uma sugestão no programa para, por exemplo, segunda sem carne. Sim. Então, olha, toda segunda eu não vou comer carne. Uhum. Né? Porque assim, ninguém, pelo menos eu não nasci com essa evolução de já nascer, eu não quero comer carne. Eu também já comi. Como muitas crianças hoje já sim. nascem. Eu sou professora de educação infantil e eu tenho crianças, uma vez a gente comentando a respeito dos peixinhos e tal. Aí eu falei, então, o fulano de tal, tá pescando o peixinho lá na lagoa. Aí ele falou, tia, não. Eu falei, não, por quê? Você não gosta de pescar? Coitado do peixe, tia. Isso mesmo. 3 aninhos. Então, assim, as crianças, elas já estão chegando com esse comportamento diferenciado. Que é uma evolução, né? Que é uma evolução. Porque, como você disse, como a gente tem isso culturalmente, e é de muitas encarnações para cá, né? Que essa é a melhor que a gente está, né? É a melhor versão. Exatamente. Então, vem do nosso primitivismo, né? Da forma como a gente iniciou a nossa jornada reencarnatória, né? Então, vem do nosso primitivismo.
é sabido que nós estamos mais dentro dessa condição primitivista do que de uma condição de evolução maior. Sim, porque a gente tem 5 níveis e a gente está no segundo, No né? segundo, Então, o pé está mais lá, né? E aí o que acontece é quando a gente vê esses seres chegando já com essa programação de não aceitar maldade com os animais, né? Não aceitar a crueldade, né? Isso pra gente é maravilhoso. É verdade. Né? E assim, a introdução da proteína animal, ela vem aumentando, né? Porque no começo mesmo, as pessoas comiam frutas, raízes, né? Sim. E depois isso foi avançando para os animais. O problema é que hoje tomou uma proporção gigantesca, né? Porque hoje os animais abatidos passa, né, não me lembro agora, mas são trilhões, né? Então é muita coisa e a gente realmente não precisa dessa quantidade, né, na verdade, hoje, com a tecnologia que nós temos, não há necessidade mais do sacrifício dos animais. Porque aí muita gente fala assim, mas antigamente, né, todo mundo quer achar uma justificativa para permanecer nessa condição. Com a mesma atitude. Né? Então, a gente tem que pensar que quando, né, na antiguidade, as coisas eram muito diferentes. Então, primeiro, não se matava para acúmulo de riquezas. Sim. Né? Geralmente era só para o consumo e era um consumo curto, porque não tinha geladeira, não tinha como estocar. Então, era realmente para subsistência. Naquele momento, a gente não tinha tecnologia suficiente. Hoje, nós temos tecnologia suficiente para que a gente não dependa de proteína animal. Então, a gente não precisa. Aí, muita gente fala, mas eu vou viver sem proteína. Vive. E não é sem proteína, né? Não, a proteína animal, né? Que sim, a pessoa quer dizer, e aí é que tá. Porque o documentário que foi sugerido no periódico... agora eu vou me lembrar. A carne é fraca. A carne é fraca diz... Ele é pesado. Realmente, se a pessoa não tem intenção de modificar comportamentos e hábitos, não assista. Né? E aí lá ele trata que hoje a gente tem a maior parte do nosso solo ocupado por plantio de grãos para alimentar os animais que são abatidos, para atender a essa sociedade de consumo absurda. E aí o que acontece é que essa proteína que vem do animal é a proteína do alimento que o animal comeu. Ou seja, se nós nos alimentássemos da soja, do milho, teríamos essas proteínas. A gente nem fala tanto da questão da soja, porque assim, é uma questão também que a gente tem uma preocupação que para ter a soja há um desmatamento muito grande, né? Mas a gente tem tem sido usado hoje com muito êxito os brotos, né? Então, os brotos de plantas, né? A gente faz isso, você pode plantar na sua casa num vasinho e aí você come, é claro que não é qualquer um, né? Precisa estudar isso melhor e ver. Sim. Porque senão a gente fala, a pessoa pensa que é qualquer broto, né? Mas geralmente são brotos de plantas mesmo. Por exemplo, você compra semente, vai plantar cenoura específica, são os microverdes, né? Sim. Então, você pode comer, porque ela tem uma energia, assim, fantástica, né? As sementes. Então, tem muitas formas hoje de uma alimentação sem o uso da proteína animal, de nenhuma espécie, e sem que a pessoa fique doente. Exatamente. Nós temos o nosso passarinho, a Rose, que está aí para provar isso. Que vive de semente, não é? Desde que eu conheci a Rose, eu conheci ela em 2013. Foi 2013, começando o estudo aqui na Allan Kardec, foi minha primeira experiência com o espiritismo. E aí nós fazíamos nós nos visitávamos, né? E hoje em dia a gente já não tem mais essa condição, né? A gente vive mais distante, a gente não se visita tanto. Mas a gente discutia muito sobre essa questão, né? Porque a primeira ideia das pessoas que consomem realmente, que são carnívoras, que consomem carne como um dos alimentos principais, é de que não existe condição para viver, por exemplo, alimentando só de grãos.
alimentando só de frutas, né? E aí, quando a gente vai se embrenhando nesse conteúdo, a gente vê que existem até diversos tipos de condição alimentar que não depende, por exemplo, o crudismo, que é a consumação de alimentos crus. Isso. Aí a esse gente é o já... que a Rose mais adota. Sim, e aí a gente elimina a questão de utilização de energia não renovável, como gás, né? A queima de lenha, né? E tudo. E o alimento, quando ele está cru, a energia tá lá, né? Depois que você cozinha, ela se perde, né? Então não perde totalmente, mas não tem a mesma eficiência, digamos assim, né? Sim. Então, essa questão da alimentação, ela é bem complexa também, porque a gente está sempre arrumando uma desculpa, né? Porque é difícil mudar de hábito, é difícil alterar, mas a gente sempre fala no programa, olha, tenta ficar um dia sem comer, deixa de usar um shampoo que usa. Sim, que hoje em dia já tem assim uma variedade absurda de cosméticos e não que são caros. Isso não são. Assim, é muito caro. Não, acha em supermercado que eu compro. Baratinho, de boa. E aí são vários cosméticos que não são testados em animais e que não utilizam nenhum dos seus componentes de origem animal, né? Sim, inclusive tem marcas, até que você está falando, está no mercado, tem farmácias, né? Que vem já o selinho lá livre de crueldade, né? Isso. Outros já vem escrito vegano, né? Então, acho que se a gente partir para... Não vou comprar mais bolsa, eu tinha muitas, hoje eu tenho tentado, depois que a gente passou a fazer o programa, que realmente a gente mudou a postura, porque... uma das coisas que eu sempre tento me policiar é para ter uma coerência do que eu falo com o que eu faço. Sim. Né? Porque senão fica muito estranho. É uma questão de legitimidade, né? Então eu tento me policiar muito para tentar, tô falando isso e tentar fazer o que eu estou... Viver de acordo. Isso, então, assim, é deixar de comprar uma bolsa de couro, né? Porque não há necessidade de um animal morrer para você precisar usar uma bolsa. Tem outras possibilidades. Sim. Né? Um calçado, um banco de couro. Então, uma série de coisas, uma maquiagem, né? Porque a gente tem maquiagens e cosméticos que testam em animais. Sim. Né? Então, assim, pensa a crueldade que né? Às vezes queimar o animal com ácido, coloca aquilo no olho dele, tira a pele, né? Então, assim, uma série de crueldades que não são mais necessárias. Né? E se a gente pensar, a pele do animal não é a mesma pele nossa. Então, por que testar no animal? Né? E essa testagem, ela era feita nos Estados Unidos, anteriormente, nos negros. Né? E é o que a gente começa falando lá no artigo, né, do periódico, né? Porque no começo, as mulheres e os negros, isso está na pergunta na revista de 1866, na revista Espírita, tinha uma dúvida, né, se a mulher e o negro tinha alma. Tinha alma. Então, como é que o espiritismo poderia falar abertamente da alma dos animais, se até existia uma dúvida se a mulher e os negros, as mulheres e os negros tinham alma, né? Sim. Então, mas já está no livro dos Espíritos e está também na Gênese, no Evangelho, em várias obras, né, psicografadas por Chico, por Divaldo, especialmente as obras ditadas por Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, a gente tem Gabriel Delane. Então, a gente tem uma série de escritos, só que a gente lê, mas a gente não vê. Sim. Missionários, se pegar o capítulo 4 de Missionários da Luz, a gente vai ver claramente os relatos. Só que a gente lê fazendo uma outra interpretação, que muitas vezes é uma interpretação de conveniência para nós. Sim. Para a gente não precisar mudar. Né? Mas... em outras oportunidades, pode ser que a pessoa realmente também não perceba.
né? Porque às vezes quando fala em criaturas, em seres, a gente sempre pensa no humano, mas muitas vezes lá não especificou. Sim. Né? Inclusive na Gênese fala do nosso orgulho, fala que o nosso orgulho fez com que a gente acreditasse que nós somos, digamos assim, a raça eleita, né? Os superiores. Superiores, e podemos dominar as outras, porque isso, inclusive, em algumas leituras, até questão bíblica e tudo mais, é de que nós temos o aval de Deus para dominar os outros seres. E a coisa não é bem assim, né? Não é jamais. Até porque se a gente nós pensarmos que somos uma raça eleita, se a gente lê aquele livro Religião dos Espíritos, lá fala que a gente tem mais de 200 milhões de sóis. Uhum. E o nosso é um dos menores. Uhum. Então, por aí a gente já vê que prepotência é essa, né? Então, por da aí onde você tirou isso? Vê que a gente não é a raça eleita, Justamente. Né? Eu sempre, quando eu vejo essas colocações, eu lembro de um meme que tem de um gatinho olhando pro espelho, e lá no espelho ele vê um leão. Ah, já vi. então é mais ou menos essa é a nossa personalidade, né? De achar que nós somos um leão e tudo. Mas seremos um dia, quando nós conseguirmos evoluir para entender que nós somos seres que se conectam. Interdependentes, né? Interdependentes, essa é a palavra, né? Somos seres interdependentes. Mas, já está chegando no finalzinho. Nossa, passa rapidinho, né? Nossa, passa voado. Então, estamos chegando no final, e uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Considerando, né, o que você tem, vocês do podcast têm buscado de informações, você acha que ainda, na condição que nós estamos, é um murro em ponta de faca? Buscar que os seres, e principalmente os espíritas, nós espíritas que não por sermos melhores, mas nós temos uma condição de entendimento do nosso processo espiritual, né? Mas não estamos, né? Nós não estamos mais evoluídos, nós só temos esse entendimento. E de entender para praticar, ainda vai um pulão, né? Aí eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que é um murro em ponta de faca? Não, porque quando a gente lê as obras, inclusive lendo ontem algumas coisas para o programa de sexta-feira, uma das coisas fala que a gente tem, tipo, se você aprendeu algo, você tem que repassar. A sua obrigação é ajudar o outro que ainda às vezes não está na mesma condição. Não que a gente seja melhor, porque eu brinco que eu sempre falo. Quando eu falo, eu ouço primeiro, que está muito mais perto do meu ouvido. Sim, né? sim. Então serve muito mais para mim do que para o outro. Mas se eu já tenho pelo menos a leitura, não estou dizendo que eu tenho o comportamento, né? Eu tento com isso auxiliar quem às vezes ainda não teve oportunidade de descobrir. Sim. Porque à medida que eu vou lendo, eu vou descobrindo muitas coisas que às vezes eu paro e falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Na maioria das vezes. Sim. Né? A gente gravou semana passada e aí eu achei uma matéria sobre os cosméticos, falando dos esmaltes, da poluição. E aí eu comecei a pensar o quanto eu não tinha parado para pensar na poluição, porque às vezes a gente vai lá, você compra, eu quero um esmalte, e você vai lá e compra de todas as cores. E às vezes você não vai nem usar, porque ele vai secar. E depois aquilo vai ser descartado para a natureza, poluindo, porque ele tem produtos químicos. E a gente não para pensar. Então, às vezes, é muito mais uma oportunidade que a gente tem de falar com os irmãos, com as irmãs. Olha, vamos parar para refletir? Sim. As consequências desse ato que a gente tem. Justo. Porque nós também temos. Nós não estamos aqui falando assim, a gente é melhor. Justamente. Jamais. Justamente. E a gente pensar também que muitos realmente vão achar, como eu disse, né, inútil a informação, né? Esse murro em ponta de faca é que na sociedade de consumo em que nós nos encontramos hoje, desenfreada no consumo, é muito difícil você atingir o coração. Mas tem aqueles que recebem. A gente é o beija-flor, né? Que tá recebe. Com o biquinho, botando um pinguinho de água. Né? Exatamente. E recebe a mensagem, e como você disse, né? Se eu puder ser
espalhador dessa mensagem, antes, né, mesmo que eu ainda não tenha... Porque, assim, quando nós nos dedicamos a um trabalho, você falou, né, o Cláudio te empurrou, ele também nos empurrou. O tio Sam foi quem me empurrou pro podcast Ser Fraterno, né? E eu acho assim que são compromissos que nós realmente temos, só precisa de alguém para empurrar, não é? Verdade. E aí o que acontece é que isso não significa dizer que nós estamos nem preparados e nem sabidos nisso que a gente está fazendo, né? Só teve coragem de ir. Isso, exatamente. Só teve a boa vontade, né, de assumir um compromisso que muitas vezes a maioria das pessoas não querem assumir. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente não pode estar aqui displicentemente, achando que isso daqui é só um programa. Né? Tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E é isso, então. A gente tem que fazer, olha só, Uhum. temos um convite ali, né? Sim. Nós temos um convite. Esse convite é para um super evento dos palhaços que eu sou apaixonada. Eu tava com muita saudade. Muita saudade. E a volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram, né? Como é o nome? Oficina da Alegria. Exatamente, a Oficina da Alegria. Morro de saudade. Fui numa das apresentações dele, máximo. Muito bom. Ai, com certeza, nós iremos. Vai ser dia 25 de novembro, às 19h30, e os ingressos tem no site do Sintonia no Bem. O Cláudio também deve ter, né, Cláudio? Ou não? Só online, por enquanto? Então, no momento, você pode conseguir o ingresso online. Tá bem? É no site do Sintonia do Bem. Isso. E assim, só fazendo um comentário rápido, nosso tempo já estourou, a Federação Espírita agora ela vai começar também a encampar uma campanha permanente, né, sobre essas questões ecológicas. Eu não me lembro o nome, é um nome grande, mas o lançamento vai ser nesse final de semana e vai ser uma campanha permanente agora da Federação Espírita, tratando dessa questão, né, da natureza, dos animais. Já está no segundo opúsculo. Esse opúsculo vai justamente tratar da questão de violência contra os animais, trazendo passagens da doutrina espírita, que já tem há muito tempo, que eu falei, aquela questão que a gente não tem olhos, às vezes, para ver. Sim. Né? Mas o MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, ele já tem mais de 200 trechos catalogados dentro da obra espírita, de passagens sobre a natureza, violência contra os animais. Esse final de semana vai ser o lançamento, então, da campanha da Federação Espírita, relacionada com a ecologia, com os animais. Então, vai ser a Federação Espírita Brasileira. Isso. Ou é a FEEGO? A Federação Espírita Brasileira. A FEB. Bacana, que boa informação. Então, nós somos muito gratos. Hoje o programa, assim, a gente queria um tempo maior, né? Eu até estendo o convite, caso na próxima quarta-feira eu vou continuar tratando do periódico até encerrar o assunto do periódico, todas as quartas-feiras, até encerrar eu vou continuar tratando. Se você tiver disponibilidade, o Bandeira tiver disponibilidade e quiser vir participar, a gente se sente muito honrados, né? Eu vou olhar, eu não vou fazer o compromisso, porque eu não sei. Tem que olhar a minha agenda, porque essa semana a gente não está tendo aula, tendo evento. Então, semana que vem a gente que bom, tem aula, eu acertei, hein? Então, vou ter que olhar para a gente responder. Mas se der, eu venho, com certeza. Que bom, que bom. Nós vamos encerrar, então, com uma prece. Você poderia conduzir a prece final? Posso sim. Então, vamos nesse momento a serenar os nossos corações, as nossas mentes, rogando a espiritualidade maior, que possa proteger todo o nosso planeta, derramando bênçãos sobre todos, humanos e não humanos, especialmente os que estão sofrendo com os conflitos armados, que estão sofrendo as violências diversas por armas, que possa a espiritualidade conseguir tocar os corações dos dirigentes, das pessoas envolvidas nos conflitos, para que possam repensar as suas atitudes, a sua forma de agir com o próximo, lembrando que o próximo é toda criatura de Deus, todos somos irmãos e todos precisamos aprender a viver em harmonia, seja nesse planeta ou seja em outro, porque todos nós estamos nessa caminhada de aprendizado, ora estacionando, ora avançando,
mas estamos todos ligados uns aos outros e com a natureza e com os animais, porque esse é o equilíbrio proposto por Deus e por todo o planeta, pelo governador que é Jesus, que todos nós saibamos usar esses ensinamentos, que o Senhor possa derramar bênçãos, seja por meio da água, que todos nós, humanos e não humanos, usufruímos, seja pelo ar, que todos nós possamos receber essas bênçãos para curar os males físicos e morais. Desse modo, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e ajude a todos nós a deixarmos o orgulho e o egoísmo que tanto atrasam o nosso progresso, que nós possamos melhorar cada dia mais. Nós te agradecemos e que nós possamos ter um excelente resto de semana e que na próxima semana o programa possa ser novamente conduzido aqui pela Fabi, pelo pessoal que organiza o programa, transmitindo ensinamentos tão importantes para todos nós. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. Que assim seja.